Bom dia a todos. Estamos agora abrindo mais uma reunião do nosso Instituto e o I7 desde logo agradece a todos vocês por estarem presentes na nossa sala virtual para que possamos mais uma vez discutir, conversar, trocar ideias sobre temas relevantes em matéria de direito, e mais especialmente em matéria de direito tributário. Hoje, nós escolhemos para conversar sobre um tema que não é novo, na verdade, é uma discussão que se iniciou ainda nos anos 2000, no início do ano 2000, quando o primeiro refis foi instituído. A instituição do primeiro refis contou com uma partição do Ministério, então Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, uma partição entre aqueles que concordavam com a nova medida, então uma novidade, depois se tornou muito comum a repetição dos diversos planos de recuperação fiscal, mas no início era uma novidade, e por ser uma novidade contava com essa diferença de posições dentro do próprio Ministério da Fazenda. Alguns concordando com a medida, no sentido de enxergar a necessidade econômica de viabilizar a continuidade dos empreendimentos, uma forma de ajustar a economia para evitar maiores dificuldades com os empresários e, ao mesmo tempo, e talvez a razão mais importante, efetivar aumento da arrecadação, viabilizar que mais pagamentos ocorressem. E aí o sistema entrou em funcionamento e, a partir daí, o conflito se acentuou entre aqueles que achavam que era uma boa posição, uma boa solução dada, e outros que não, achando que não era uma boa solução dada. E aí se criou uma situação tal que houve a exclusão de milhares de contribuintes com uma quantidade imensa de exclusões ao mesmo tempo. E a partir daí se instaurou o conflito. Ora, é possível ou não fazer o que a Receita Federal fez? É possível ou não a exclusão dos contribuintes diante daquele ato administrativo da forma que ocorreu? E para tratar desse assunto, para abordar esse assunto, nós vamos contar aqui com a valiosa participação do professor Hugo de Brito Machado II, que já examinou o tema e com certeza terá muitas coisas a nos dizer e propiciar os nossos debates, ao início dos nossos debates, alimentar a nossa curiosidade e as questões que podem ser colocadas. E, sem mais delongas, passo a palavra agora para o professor Hugo II, em que ele irá realmente colocar o tema para a nossa apreciação e, em seguida, os debates. Professor Hugo II. Muito bem, bom dia a todos. Dr. Chubio Machado, muito bom dia. É sempre uma alegria estar aqui no Instituto Cearense de Estudos Tributários para tratar de temas jurídico-tributários com todos os membros, colegas, convidados. E apenas, como o Dr. Chubio disse, apenas para introduzir o assunto, que ele já muito bem apresentou e explicou no que consiste a controvérsia, que instaurou-se já há bastante tempo e só agora que foi finalmente submetida ao crivo dos ministros do STF. Na verdade, já foi submetida há bastante tempo, mas só agora eles examinaram a matéria. E qual foi o problema colocado e quais eram as implicações desse problema? Como já foi explicado pelo Dr. Schubert, a sistemática de parcelamento especial do refis, a primeira delas, que veio a lume em 99 ainda, contemplava uma série de vantagens para os contribuintes que se quisessem regularizar, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, para
forçar os contribuintes que aderiram ao refis a pagar honorários de sucumbência nas ações das quais desistiam. Ele se recusou a reconhecer o refis como uma transação. O STJ entendeu, tem decisões dizendo que o refis não é uma transação, mas na verdade o refis já era sim uma transação, era uma transação geral por adesão. Os contribuintes que quisessem encerrar os litígios com o fisco, eles podiam fazê-lo e aderiam ao refis e desistiam das ações. Então é óbvio que era uma transação, tanto que a transação atual da Lei 13.988, agora de 2020, nada mais é do que um novo refis, só que com a nota da discricionariedade de a Fazenda conceder apenas para os contribuintes que ela quer conceder. Mas já era o refis anterior uma transação. Mas o fato é que os contribuintes precisavam, e é por isso que eu introduzo essa temática da transação, porque os contribuintes precisavam abrir mão de uma série de direitos. E deles, o que destaca-se com maior ênfase aqui é o de acesso à jurisdição e o direito de defesa. Então, os contribuintes que tinham dívidas, que consideravam questionáveis, mas não tinham chance do seu êxito, geralmente, quando se pensa em refis, quando se pensa em parcelamento, se desenha a imagem daquele contribuinte indemonizado, sonegador, que usa a inadimplência como método de concorrência. Mas isso não é necessariamente a situação de todos os contribuintes, certamente não é a situação da maior parte deles. A maior parte está em dificuldade por conta das dificuldades inerentes a empreender, sobretudo no nosso país. Então, o contribuinte está em dificuldade, o contribuinte tem alguns passivos por conta disso, mas algumas vezes o passivo não decorre de dificuldade. Em algumas vezes o passivo decorre de o contribuinte realmente não reconhecer a dívida. Nem sempre um auto de infração, nem sempre um lançamento que existe contra o contribuinte significa que a gente está diante de um sonegador inadimplente. Pode ser uma cobrança indevida, pode ser uma cobrança que não tem amparo na lei. E quem vai dizer isso é o judiciário. E o contribuinte espera que o judiciário diga isso. Mas o judiciário ainda não disse. E o contribuinte não tem certeza se o judiciário vai decidir favoravelmente a ele ou não. Às vezes, por mais descabida que pareça uma exigência, por mais que a doutrina em peso se pronuncie no sentido de que aquela exigência é descabida, às vezes, e não é raro, e até espero ter oportunidade para falar disso hoje também, o Supremo, ou o Judiciário em geral, dá razão à Fazenda. Então, menciono isso apenas para dizer que é legítimo que o contribuinte que acha que não está devendo, que discute em juízo uma cobrança, ele não tem a certeza se vai ganhar. Ele tem certeza que é indevido, mas ele não tem certeza se o juiz vai entender assim. E aí sobrevém um refis desses. E o contribuinte, portanto, adere ao refis. O que ele precisa fazer? Dentre várias outras coisas. Desistir das ações, desistir das defesas administrativas, desistir dos recursos, enfim. E fazê-lo, inclusive, com renúncia ao direito subjacente, sobre o qual a ação se funda, para que a decisão que extingue o processo, extinga com análise do mérito e, nessa condição, faça coisa julgada. E ele não possa discutir aquilo nunca mais. Isso é uma condição para ele entrar no refis. E a Fazenda tem a contrapartida dela. Ela reduz multas, ela reduz juros, ela dá mais prazo, ela dá melhores condições. Por isso que é uma transação. São concessões mútuas. Muito bem. Uma vez no refis, o contribuinte pode ser excluído do refis. Aquela forma especial de pagamento, de parcelamento, vai ser desfeita. Voltar-se-á, retornar-se-á ao status quo ante. Por quê? Porque o contribuinte, por exemplo, descumpriu qualquer das exigências. Uma delas, a de se manter adimplente. Não atrasar 3 parcelas seguidas ou 5 alternadas. Em relação às parcelas do refis, não atrasar os tributos correntes, os tributos que se forem vencendo em relação a fatos geradores que aconteçam já durante a permanência do contribuinte no refis. Então, o contribuinte tem que cumprir esses requisitos. Se descumpri-los, será excluído. Mas notem um detalhe, que sobrevive até hoje, quando um contribuinte faz uma transação amparada na Lei 13.988. Se o contribuinte descumpre os requisitos, ou se diz que ele descumpre, e ele é excluído, ou por qualquer razão a transação ou o parcelamento são desfeitos, as multas são restabelecidas, os juros são restabelecidos, tudo aquilo que a Fazenda abriu mão, ela retoma para si. A situação dela, o que ela transigiu, volta tudo para ela. Mas o que o contribuinte transigiu para entrar, que foi abrir mão do direito de defesa e o direito à jurisdição, isso ele não tem mais como recuperar.
Então, além de haver uma desigualdade aí que sobrevive até hoje na Lei 13.988, nós temos também uma razão para que se dê alguma atenção e algum respeito às exclusões. O fisco não pode atrair o contribuinte, venha, faça um parcelamento, eu estou sendo muito bom e vou lhe dar esse parcelamento, e o contribuinte é atraído, faz o parcelamento, desiste da ação na qual discutia a dívida que ele considerava indevida, e depois ele é excluído por qualquer razão. Ele volta a ter que pagar as multas, volta a ter que pagar os juros, mas perdeu o direito de questionar tudo aquilo. Então é uma armadilha para apenas tirar dele a possibilidade de se insurgir contra a dívida. É por isso que as exclusões têm que ser tratadas com respeito. E como é que a lei tratava? A lei atual da transação, a 13988, ela até assegura o devido processo legal no caso de exclusão. Mas a primeira lei de todas do Refis, de 99, não assegurava, mas também não desassegurava. E aí a gente encara o primeiro problema processual. A lei simplesmente falava que o contribuinte seria excluído. E a instrução normativa que regulamentava o Refis não tratava de qualquer possibilidade de defesa diante da exclusão. A exclusão, inclusive, era feita pela internet. O contribuinte, depois de estar excluído por muito tempo, é que vinha ficar sabendo. Era publicada uma portaria, e a gente fala pela internet. Alguém pode pensar, mas tudo hoje não é pela internet? Só que a gente está falando de 99. Então, em 99, o contribuinte ficava sabendo pela internet, que poucas pessoas acessavam, que ele tinha sido excluído. Em 2000, 2001, 2002, ficava sabendo que tinha sido excluído e não sabia dos motivos. Era uma portaria genérica que excluía todos os contribuintes, nem ele sabia por que tinha sido excluído, nem podia se insurgir contra isso. Tinha que adivinhar o motivo da exclusão. E isso foi judicializado. Não só as exclusões em si mesmas, um contribuinte, por exemplo, que achava que não tinha descumprido nenhum requisito para manter-se no Refis e era excluído, ele entrava com ação para ser reintroduzido no Refis, dizendo, olha, eu não descumpri nada, digam aí o que foi que eu descumpri, eu não estou sabendo de nada de errado que eu fiz. E entrava com ação para voltar para o Refis. Mas alguns questionavam o próprio aspecto processual. Como assim me exclui sem me dar direito de defesa? Como assim me exclui sem dizer por quê? E esses contribuintes judicializaram a própria violação ao devido processo legal. E essa questão foi enfrentada pela jurisprudência de uma forma lamentável na época. Lamentável não pelo mérito das decisões, que o judiciário é soberano para dizer se a parte tem razão ou não, e eu não diria que seria lamentável porque a decisão não foi do jeito que eu acho que ela deveria ser. Mas foi lamentável porque foi uma não decisão. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que, do ponto de vista legal, não havia nenhum problema, porque a lei não mandava dar direito de defesa. Então, a instrução normativa que não dava direito de defesa não era ilegal, e cabe a ele examinar só a legalidade. E quando os contribuintes falavam, mas e a questão constitucional do direito de defesa, devido ao processo legal? E aí o STJ dizia, não é comigo. Constituição não é comigo, eu examino a lei, e a lei está respeitada. Quando a questão chegou ao STF, o STF disse, essa matéria é infraconstitucional, não cabe a mim resolvê-la. Então, o STJ disse que a questão era constitucional e não conheceu. O STF disse que a questão era legal e também não conheceu. E assim a questão passou anos sem ser conhecida. Inclusive, o CPC de 2015 tem um dispositivo expresso dizendo que, nesses casos, as cortes não podem ficar com esse jogo de empurra, uma empurrando para a outra o problema e nenhuma das duas resolvendo e a parte ficando sem jurisdição e o acórdão ficando sem revisão nas instâncias superiores. As cortes não podem fazer isso. Então, hoje, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que, se o STF entende que a matéria é infraconstitucional, ele tem que remeter o processo para o STJ. Se o STJ entende que ela é constitucional, ele tem que remeter para o STF. Eles não podem deixar de conhecer ambos, um dizendo que a culpa é do outro e nenhum dos dois enfrentar aquele assunto. Mas o fato é que, depois de muitos anos, muitos e muitos anos, em que essa matéria vinha sendo assim resolvida, o STJ dizendo que a matéria não era legal, e do ponto de vista legal não havia vício, mas o vício, se houvesse, seria no aspecto constitucional, que não caberia a ele resolver, e o STF dizendo que o vício, se houvesse, se existisse, seria no aspecto legal e não no constitucional, que também não caberia a ele resolver. Depois de muito tempo assim, o STF finalmente reconhece que a matéria é constitucional e ele
põe a matéria em pauta para julgamento. E aí aqui eu abro um parêntese para falar de outro assunto relacionado a esse, que é o seguinte: os julgamentos em plenário virtual que vêm sendo feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista, assim, e aqui vai apenas uma constatação. Não se trata de um julgamento, se trata de uma constatação. Nos últimos 5 anos, o STF apreciou algo em torno de 20 temas tributários. Nos últimos 5 anos, de 2015 a 2020, cerca de 20 temas tributários relevantes, importantes, foram definidos pelo STF. Durante a pandemia, e só durante a pandemia, cerca de 40 temas tributários foram enfrentados pelo STF. Só durante a pandemia, o STF examinou mais do dobro dos temas tributários que ele examinou nos últimos 5 anos. E o fez apreciando mais de 30 deles, ou seja, um percentual bastante expressivo, decidindo em favor da Fazenda Pública. E não só decidindo em favor da Fazenda Pública, em alguns casos, dando as costas para o seu próprio entendimento. O que o próprio STF já havia decidido, que o próprio STF já havia pacificado, ele, nesses casos julgados em plenário virtual, decidiu de maneira contrária. E aí aqui se pode abrir um parêntese para falar um pouco sobre esses julgamentos em plenário virtual. Não estou falando aqui de julgamentos virtuais como essa reunião que estamos realizando agora, em que o Dr. Chubio Machado e eu estamos aqui na sede do Instituto Cearense de Estudos Tributários. Cada um de vocês está nas suas casas, nos seus escritórios ou em onde estiverem e estão nos assistindo, podem nos ver, nós podemos vê-los, pelo menos os que ligam a câmera, como é o caso da Liz ali bebendo água, e podemos dialogar como se estivessem aqui, em tempo real. E não falo disso, os tribunais mantêm esses julgamentos, que podem ser feitas as sustentações orais, os ministros estão presentes virtualmente, assistem em tempo real, se manifestam e tudo mais. Não falo disso, eu falo do plenário virtual, que é aquele julgamento que acontece quando os ministros colocam no sistema já os seus votos a respeito dos processos que serão julgados ali. Os advogados já colocam as suas sustentações orais, mandam os arquivos de vídeo com as sustentações orais. Tudo isso é colocado já no sistema do tribunal e no momento em que a sessão vai acontecer, apenas se proclama o resultado. Mas o resultado decorre de votos e de sustentações orais que já estão ali dentro do sistema, que foram ali lançados previamente. E isso conduz a uma consequência óbvia, que é de que os documentos que estão ali inseridos no sistema para integrarem o julgamento em plenário virtual, eles não conversam. Óbvio que se os votos foram colocados ali antes do julgamento prontos, é claro que um voto não vai referir o outro. É óbvio que se os votos foram colocados antes do julgamento prontos, também antes de o advogado colocar a sustentação oral pronta, já feita também antes de ele até ver o relatório feito pelo relator, é óbvio que a sustentação não vai falar sobre o relatório, os votos não vão falar da sustentação, é óbvio que não vai haver diálogo nenhum entre aquelas peças. E aí a questão que se coloca é o seguinte: qual a razão de ser então de o julgamento ser colegiado? Qual a razão de ser então de se dar a palavra para o advogado da parte para ele falar? Qual a razão de ser, então, do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, que diz que é nula, por falta de fundamentação, a decisão que não enfrenta os argumentos deduzidos no processo? Ela não fala pelas partes, não. Ela fala deduzidos no processo, pode ter sido por outro ministro. Outro ministro pode ter usado um argumento que derruba aquele argumento que o voto vencedor está usando. E o voto vencedor não está nem aí e não fala nada. Isso contraria de frente, impacta frontalmente o 489, parágrafo 1º, inciso 4. É um argumento. O ministro fulano tal dos Anzóis diz: isso não é possível porque viola o artigo tal. Aí chega outro ministro: isso é possível sim, tá. Sim, e o argumento dele ali de que viola o artigo tal, ele nem fala. Ele não é obrigado a acolher o argumento, mas ele tem que dizer por que não acolhe. Se não, qual o sentido de as pessoas argumentarem? Qual o sentido de haver, por exemplo, o direito de petição,
se o direito de petição não envolve o direito a uma resposta ao que foi pedido? Qual a razão de ser do direito de defesa se a defesa não vai ser apreciada? Você pode se defender. Aí junta a defesa lá que o sujeito fez, joga no lixo e julga de qualquer jeito. Ele não pôde se defender. A defesa não foi levada em conta. Então faz parte do contraditório do devido processo legal a decisão se manifestar sobre o que foi dito no processo pelos outros julgadores e pelas partes. Isso não acontece. Eu participava de um debate sobre isso num congresso em Pernambuco, virtual, e uma das palestrantes disse assim, mas a Fazenda Nacional também sofre com isso, porque são os advogados públicos e os privados que não são ouvidos. Então é ruim para todo mundo, pelo menos está todo mundo em pé de igualdade. Eu não sei se o que essa professora falou é procedente, por alguns detalhes que talvez ela não tenha considerado. O primeiro detalhe reside no fato de que muitos ministros têm procuradores de fazenda como seus assessores. Isso faz com que eles não precisem fazer sustentação oral, pelo menos da tribuna. Eles têm uma posição privilegiada junto aos ministros para fazer as suas sustentações orais, auriculares. E o segundo aspecto que não é considerado é que talvez pelo contexto da pandemia, talvez pelo contexto da crise fiscal pela qual o nosso país passa desde que as pedaladas foram descobertas, desde que se tirou a maquiagem das contas públicas colocadas pelo governo anterior, e que essa maquiagem fazia com que as contas parecessem equilibradas quando já não estavam, e tirada a maquiagem apareceram todos os defeitos e as rugas e as imperfeições dermatológicas e até mais profundas do nosso orçamento. Quando isso aconteceu, e ainda agravado pela pandemia, o Supremo Tribunal Federal se vê pressionado pelo argumento orçamentário. Tanto que as notícias que já estão saindo sobre essas decisões que mencionei, sobre esse recorde de decisões tributárias que o Supremo proferiu durante a pandemia, elas dão conta do ganho que a Fazenda teve com essas decisões. Supremo economiza não sei quantos bi para a Fazenda Pública em decisões tributárias. O mérito não interessa. Se as decisões flagrantemente violam a Constituição, se elas falam que uma regra de competência é meramente exemplificativa, se elas falam que uma contribuição pode não atender finalidade nenhuma, que está tudo bem, se elas falam que sanção política está tudo de boa também, não tem problema nenhum, mesmo tendo uma súmula, não interessa. O que interessa é que economizou tantos bilhões para a União. E assim as decisões foram noticiadas. Então, talvez o fato de haver essa preocupação orçamentária, de haver assessores de ministros que são procuradores, advogados públicos, talvez isso tenha feito com que os julgamentos em plenário virtual, embora em tese eles prejudiquem as duas partes pela falta do diálogo, eles tenham prejudicado muito mais o contribuinte nas questões tributárias. E isso talvez se reflita na estatística de que quase todos esses julgamentos foram favoráveis à Fazenda Pública, exatamente por conta desse aspecto que mencionei. Poderíamos marcar aqui reuniões dos 7 para falar desses julgamentos e cada uma renderia um deles, como que tratou da contribuição para o FGTS, que mesmo já equilibradas as contas do FGTS, o que era a finalidade dela, da contribuição da Lei Complementar 110, mesmo assim, o Supremo disse que ela pode continuar sendo cobrada e atendem-se outras finalidades sociais aí que aparecerem. E aí, com isso, a gente implode a ideia de que uma contribuição se caracteriza por atender uma finalidade indicada na Constituição. Pode ser qualquer uma lá que... E aí, qual é a diferença, então, agora de uma contribuição e de um imposto? Já fica muito pequeno. Ou como a decisão do STF, que disse, já foi comentado aqui, no tema 325, em relação à contribuição do SEBRAE, que as regras de competência são exemplificativas. Ou a decisão que diz que nas importações, mesmo que o não pagamento do imposto decorra da divergência do contribuinte quanto a uma classificação aduaneira, o fisco pode apreender a mercadoria e só liberar quando o pagamento acontecer, mandando as favas à súmula 323 do próprio STF. Enfim, existem inúmeros exemplos, nós poderíamos aqui passar bastante tempo falando de todos eles. Mas apenas eu abro esse parêntese para explicar e para chamar a atenção para o problema que são esses julgamentos em plenário virtual. Eles estão levando a um desvirtuamento da jurisprudência do STF, a uma lesão ao devido processo legal
E há julgamentos que chegam a não a haver uma dificuldade de serem compreendidos, porque mesmo quando os ministros convergem, mesmo os votos vencedores, eles são vencedores por argumentos que se anulam. Então o ministro julga procedente ou dá provimento ao recurso por um argumento que o outro ministro discorda e diz: não, isso aqui é mentira, não é assim não, é do outro jeito, mas eu dou provimento também. Então é até difícil saber qual é a ratio descendente de um acórdão assim, em que os votos concordam na conclusão, que é julgar a favor do fisco, mas divergem, às vezes, ontologicamente e essencialmente nos fundamentos. Mas voltando para a questão da exclusão do refis, que era um desses que estava colocado na pauta de julgamentos tributários a serem proferidos pelo STF. Se a exclusão do refis precisava ou não precisava observar o devido processo legal. E qual era o argumento da Fazenda? O argumento da Fazenda era um argumento de que o refis era voluntário. O contribuinte aderiu porque quis. Se ele quis aderir, ele aceitou todas as condições, inclusive essa, de que seria excluído sem direito de defesa. Então esse era o principal argumento da Fazenda Nacional. E é um argumento que tem alguma dose de razoabilidade em relação a alguns requisitos do refis. Quando, por exemplo, para aderir ao refis, o contribuinte tinha que abrir mão do sigilo bancário. Ele tinha que abrir o seu sigilo bancário para o fisco. E lembremos que a lei do primeiro refis ela é de 99. A lei que quebrou o sigilo bancário para a Fazenda Pública, em favor da Fazenda Pública, a Lei Complementar 105 de 2001, ela veio 2 anos depois. Então, quando o refis surgiu, abrir mão do sigilo bancário era uma condição que o contribuinte tinha que cumprir, era uma concessão que ele tinha que fazer. E um contribuinte, portanto, não poderia entrar com ação: eu quero aderir ao refis, mas não quero abrir mão do meu sigilo. Ele não poderia exigir que o fisco fizesse as suas concessões, abrindo mão de juros e multa e prazo, e índices de correção, que seriam mais generosos também. Então o fisco abriria mão de juros, de multa, de critérios de atualização e de prazo. Mas o contribuinte não abriria mão de nada? Não, ele tem que abrir mão também, ou então ele não adere. Mas esse argumento não se aplica para a exclusão. Porque a exclusão, se a exclusão puder acontecer sem motivação e sem direito de defesa, nós estamos diante de uma cláusula potestativa que nem no direito contratual, nem em verdadeiros contratos entre partes iguais e equidistantes, é permitido cláusula potestativa. Então nós teríamos isso, o fisco poderia arbitrariamente excluir e, portanto, não seria admissível. E a questão foi levada ao STF e a reunião já estava até marcada quando o STF se posicionou sobre ela, julgou a questão e decidiu pela efetiva inconstitucionalidade dessa exclusão sem obediência ao devido processo legal, confirmando o entendimento que havia sido firmado pela doutrina. Ele não refutou a sua própria jurisprudência nem a do STJ, porque ao fazê-lo, ele anteriormente, como disse, não tinha se posicionado sobre o assunto. Ele tinha falado que a matéria não era constitucional e resolveu dizer que é. E aí foi decidido agora, na sessão virtual do dia 23/10, a última sexta-feira, o Dr. Chubim me entregou aqui o extrato da decisão, na qual consta que foi fixada a tese do tema de repercussão geral. É inconstitucional o artigo 1º da Resolução CG Refis 20 de 2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do refis prévia ao ato de exclusão. Então o STF firmou o seu posicionamento no sentido de que é inconstitucional excluir sem que o contribuinte sequer saiba que foi excluído previamente a essa exclusão. Então a tese foi firmada e, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se favoravelmente ao contribuinte. Então, alguns aspectos podem ser suscitados aqui diante dessa decisão, aspectos de ordem intertemporal, contribuintes que tenham sido excluídos dessa forma e que estão ainda questionando esse passivo até hoje, eles poderiam ser reincluídos no refis. Qual seria o efeito temporal
dessa decisão. Esses aspectos podem ser levantados, podem ser suscitados, esses aspectos ligados às implicações intertemporais dessa tese, porque muita gente discutiu isso na época, e muita gente ainda está discutindo isso na época, e as pessoas que perderam por razões processuais, porque os recursos não foram conhecidos. Então, existem uma série de aspectos que talvez ainda possam ser levantados, de cunho processual, ou que se chamam de as teses filhotes dessa tese. Mas a tese maior foi essa, e o Supremo já firmou. Como o doutor Schubert disse, a ideia era só introduzir os debates, só começar a discussão, não trazer soluções prontas, até porque elas não existem, mas eu estou ansioso para ouvi-lo. Ele também estudou bastante o assunto, ele inclusive atuou bastante nesses processos na época, em 2000, 2001, 2002, que discutiam esses temas, e ouvi-los também no que tem a se posicionar sobre esse assunto. Muito obrigado. Bem, então, dando sequência ao nosso ritual, à nossa rotina estabelecida nas reuniões, eu posso fazer algumas considerações, embora o professor Lucigun, de maneira brilhante, abordou tudo. Todas as questões foram colocadas por ele, tanto aquelas diretamente ligadas à questão da exclusão do refis, como essa outra questão paralela, que é uma crítica do ponto de vista de como é o procedimento adotado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Com relação à exclusão do refis, é importante que a gente perceba um detalhe. Foi publicada um único ato, uma portaria de exclusão do refis. E essa única portaria, na verdade duas portarias, por motivos diferentes, alegados motivos diferentes, e na verdade o motivo não era um motivo de fato, era a norma, dizia simplesmente descumprir o artigo tal da lei. Essas duas portarias, cada uma delas, se reportava a um processo administrativo, apurado no processo administrativo número tal. E aí se pensa um processo administrativo para cada portaria, para o Brasil inteiro, e cada portaria em si excluía dezenas de milhares de contribuintes. Teve uma ocasião que chegou a perto de uma centena de milhares de contribuintes excluídos por um único ato. Então, assim, como que nós vamos admitir que um processo administrativo, que ninguém sabe onde tramitava, nem qual era a conclusão que se chegou a esse processo administrativo, envolvendo dezenas de milhares de contribuintes e citando apenas o artigo da lei. Um artigo da lei que previa, inclusive, mais de uma hipótese. Ora, como é que eu sei qual é o meu caso? De que maneira eu vou poder me defender? Então, a hipótese em si já era brutal, cessamento de defesa. E mais, eu já soube depois. Por que eu soube depois? Porque esse ato foi publicado através na época, do Diário Virtual, que era publicado na internet, e ninguém acompanhava. Se nem o de papel as pessoas liam, quanto menos o da internet, e quanto menos quando não tinha nenhuma referência ao meu nome. Como é que eu sabia que aquele ato era para mim? Aquele ato eu não sabia que ele era para mim, ele só fazia dizer: os contribuintes indicados no processo administrativo número tal estão excluídos do refis porque descumpriram o artigo tal. Quem é que está incluído naquele processo? Eu não sou, porque eu não fui intimado, eu não sei de nada, eu não sei nem que esse processo existe. E foi esse o ato principal, esses dois atos principais, que foram atacados pelos contribuintes na época. Infelizmente, a maioria da jurisprudência dos regionais aceitou o argumento da Fazenda, que o professor II colocou, de que o refis era uma opção, optou quem quis, a regra era aquela, não tem mais direito de achar ruim. Fica assim, né? E que não só uma opção, o refis era um grande favor. A jurisprudência se posicionou no sentido de achar que o refis era um imenso favor que o fisco estava concedendo ao contribuinte. Então, se era um imenso favor, ele poderia retirar aquele favor e ia ficar as coisas como estavam. Esqueceu o tribunal, esqueceram os tribunais que foi cobrado um preço por esse favor. E o preço envolvia, inclusive, a desistência, com expresso reconhecimento do direito no qual se funda a ação, com homologação pelo juiz, coisa julgada, eu não posso mais reabrir esse assunto. Acabou.
Esse foi o preço do favor que eu recebi. E aí depois o favor é retirado, sem eu nem saber o que é que está acontecendo, e a minha desistência, como o professor Segundo colocou, já está na categoria da definitividade. E aí, na época, se discutia a questão do devido processo legal, da legalidade tributária, do direito de petição, todas as questões que o professor Segundo colocou, e a questão da ratoeira e da moralidade. Quer dizer, a administração pública pode fazer isso, é ético fazer isso, é moral fazer isso, atrair o contribuinte para um parcelamento, para um pagamento diferenciado, prometendo a ele uma condição diferenciada, especial de parcelas. Então, logo ele entre nesse parcelamento, atraído por essa oferta, e abra mão da sua defesa, aí em seguida a fazenda tira, não dou mais, e fica já com o contribuinte como refém, porque ele não tem mais defesa, já abriu mão dela. Então é uma coisa que por si só já invalidaria o expediente. E que só chegou no Supremo porque o Tribunal da Primeira Região considerou inconstitucional uma questão de 2000, de 99 para 2000, o parcelamento do primeiro refis foi implantado em 2000, e nós estamos em 2020. 20 anos depois, a ação iniciou no Supremo, se não me engano, em 2012, ela foi autuada em 2012, então só no Supremo ficou 8 anos, parado lá esperando o julgamento, porque o Tribunal da Primeira Região considerou inconstitucional essa exclusão, e o recurso era da Fazenda. A Fazenda dizia, não é inconstitucional não, está valendo, a maioria dos tribunais diz que está valendo, então deve estar. Até que o Supremo finalmente resolveu apreciar e julgou com a conclusão que já foi posta aqui. Então algo que merece realmente toda a nossa atenção, não só pela tese em si, como pelas teses filhotes, como o professor Segundo colocou, que vão ter bastante importância, bastante relevância e desdobramento, e que os contribuintes precisam estar atentos para resistir, porque essas teses filhotes, elas vão partir de um pressuposto. Qual? A decisão do Supremo. Óbvio, isso é importantíssimo, é fundamental, mas um motivo de redobrado cuidado, porque o próprio Supremo não está dando importância às suas próprias decisões. Então, se ele não está dando importância às suas próprias decisões, então essas teses filhotes vão ter que ser realmente bem trabalhadas, com bastante cuidado, e a gente não se acomodar, porque o Supremo já decidiu. Na verdade, não está sendo bem assim. E aí vem a questão do plenário virtual. Eu aqui concordo e endosso todas as críticas que o professor Segundo fez ao plenário virtual. E até coloco, tem sentido? O que o Judiciário coloca, não só o Supremo, mas de uma maneira geral os tribunais, os regionais, o Superior Tribunal de Justiça, todos estão caminhando para julgar mais ou menos nesse modelo. Até aqui o Tribunal de Justiça do Ceará tem algumas câmaras que julgam dessa forma, exatamente igual. Parece que o Supremo copiou o modelo de uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Ceará, com essa história do plenário virtual, onde o advogado não faz sustentação oral, ele faz de conta que faz uma sustentação oral. Os desembargadores fazem de conta que ele está lá. O teatro está armado, é tudo um faz de conta, e o julgamento já até é feito. O julgamento já aconteceu, foi antes, e aconteceu por talvez um acordo assim, tácito, um acordo de pouca discussão entre os próprios desembargadores, eles nem conversam realmente entre si. Então a ideia vale a pena? A pretexto de aumentar a quantidade de julgados, a pretexto de atender a essa demanda esmagadora, vale a pena acabar com a transparência do julgamento, com a publicidade, com a fundamentação, o dever de fundamentação? O cidadão hoje não sabe mais o que é que está sendo julgado, nem como está sendo votado, nem o que é que está sendo discutido, e aí recebe já a decisão tomada, e muitas vezes, como o professor Segundo colocou, os fundamentos não são suficientes para embasar aquela decisão, muitas vezes porque são contraditórios ou incompletos, e aí a gente fica diante da decisão caprichosa. Cada ministro decide do jeito que quer.
a Constituição é o que menos importa e que talvez o que importe mesmo seja atender os cofres públicos. Não, eu preciso garantir os recursos suficientes para manter esse tribunal funcionando com todos os privilégios que ele confere aos ministros. Os recursos suficientes para manter toda a estrutura estatal funcionando com o preço que ela cobra para funcionar. E para esses recursos eu tenho que arranjar tributo. E para arranjar tributo eu tenho que considerar que vale a cobrança que está sendo feita. As notícias dizem assim: a União Federal perdeu, ou teoricamente pode vir a perder, vários bilhões com a decisão do Supremo que considerou que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Já está sendo contabilizado esse prejuízo para a Fazenda. Aí depois a mesma notícia diz: mas com os julgamentos virtuais que aconteceram agora na pandemia, o Supremo já devolveu para a União o dobro do que ela perdeu. Então, se ela perdeu tantos bilhões com PIS e COFINS, ele já devolveu para ela esse mesmo número de bilhão dobrado. Então, é como se tivesse se arrependido. Olha, realmente eu julguei uma questão importante contra a Fazenda, estou arrependido, vou te devolver o dinheiro. E mudou a jurisprudência em algumas situações, algumas inclusive de aceitação assim difícil. Como que eu vou aceitar que a mercadoria seja apreendida como forma de obrigar o pagamento? Ah, mas é porque isso aqui é na importação. Na importação pode. Eu digo, qual é a diferença da importação? Não, porque o tributo de importação ele é extrafiscal. E por ser extrafiscal, o governo brasileiro pode usá-lo para diminuir o interesse ou até coibir a entrada daquele produto no mercado nacional. E se o contribuinte puder fazer com que aquele produto entre no mercado nacional sem pagar o tributo, essa função extrafiscal acaba. Eu digo, então vamos mudar, não é mais tributo. Você então coloca um guarda lá na fronteira com a metralhadora e olha, se ele só deixa passar aquilo que ele gosta, aquele que ele não gosta não passa. Porque o tributo ele tem outros fundamentos, tem fundamentos da legalidade, fundamentos da capacidade contributiva, tem vários outros fundamentos. Se ele é usado com função extrafiscal, se ele é usado talvez até como um tributo proibitivo, mas ao mesmo tempo não pode se desapegar dos demais fundamentos e razões de ser do tributo. E eu não posso fazer com que prevaleça essa questão do proibitivo a tal ponto de eu negar o resto. Então não é mais tributo, é agora uma forma de impedir que a mercadoria entre. E o caso analisado pelo Supremo era um caso que tinha inclusive depósito judicial. Óbvio, o depósito já havia sido liberado, porque o contribuinte conseguiu as decisões anteriores, mas tinha um depósito judicial para garantir. E mesmo com o depósito não podia liberar a mercadoria. Então, quer dizer, tem que pagar mesmo, tem que pagar o valor do tributo cobrado para conseguir fazer com que aquela mercadoria seja liberada. Isso nega mais de meio século de jurisprudência do Supremo, já caminhando para fazer um século de jurisprudência do Supremo, dizendo que não podia apreender mercadoria, e agora pode. Aquela outra decisão também lamentável de que atrasar o ICMS é crime, transformar a mera inadimplência em crime tributário, né? É uma outra questão também importante que nega a jurisprudência anterior e que tem uma repercussão imensa em diversos aspectos, né? Então, a ideia é a gente realmente ter bastante cuidado, não esmorecer, não perder a oportunidade de fazer as críticas construtivas às decisões do Supremo. Afinal de contas, temos que nos curvar a elas, temos que atendê-las, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho que aceitá-las do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do debate. Então, assim, vou cumprir porque o ministro está mandando, mas ao mesmo tempo eu vou ter o direito de dizer, mas eu acho que está errado, eu acho que essa ordem não tem fundamento, que o fundamento não está colocado de forma adequada, e suscitar a discussão até que a comunidade jurídica possa, de alguma maneira, se posicionar e o Supremo tenha alguma responsabilidade social com as decisões que ele toma. O ministro Gilmar Mendes chegou ao ponto de dizer, no julgamento das contribuições para o SEBRAE, que adotava uma tese consequencialista, porque se ele não decidisse daquela maneira, o SEBRAE fechava. Aí eu digo, ministro, leve um pouco adiante as consequências da sua decisão.
de acordo com a consequência maior da sua decisão, é que a gente vai fechar o livro da Constituição, ninguém precisa mais ler a Constituição. O que tem escrito lá não serve. Tá? Essa vai ser a última consequência dessa decisão, na medida em que a Constituição estabelece limites para a base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico, e ele diz, não, mas esses limites são meramente exemplificativos. A União Federal pode fazer outras coisas que não estão, adotar outras bases de cálculo que não estão aqui indicadas. Então, se é assim, se a Constituição passou a ser exemplificativa, então ela tem realmente muito pouca importância. O seu texto não é tão relevante. Então ele não precisa mais nem ser lido. O que o ministro entender que deve fazer, que se faça. Será que esse é o melhor ordenamento? Será que esse é o ordenamento que nós queremos para o nosso país? Então, assim, foi mais um desabafo. Eu peço até desculpa a vocês por algum excesso que eu possa ter cometido e abro agora os debates para que a gente possa discutir e alargar mais o nosso entendimento, a nossa experiência desse assunto hoje. Um bom dia e vamos lá. Quem mais quer se manifestar, por favor? Está me ouvindo, professor? Sim, Hernandes, estou. Pode falar. Bom, como ninguém se manifestou aí, eu prefiro que as pessoas que têm novidade, que eu até não sabia nem o tema, o convite, a partir do mês passado, está saindo com um pouco de defeito, a gente não vê qual é o conteúdo do convite. Como eu recebi só no fim da semana, eu na realidade não sabia que se discutir hoje. Mas eu ouvi o professor Segundo, o parabenizo, porque ele está abordando aqueles temas que maltratam a gente, que desenganam o exercício do direito, porque, na realidade, isso que chamo de essas teses aí, que são filhotes, mas não foi o nome, eles fazem com que a gente fique em dúvida se nós temos uma Constituição Federal. Então, gostaria muito, mas já disse isso várias vezes, não estaria dizendo nenhuma novidade, qualquer que seja a coisa que eu vá dizer, mas gostaria muito de ouvir o professor Hugo, segundo, que tiver a oportunidade de ouvir, sobre as questões de arbítrio. Na realidade, nós verificamos alguns ministros, alguns juízes, muitos juízes, tribunais regionais, que vocês acabaram de dizer aí, que eles aprovaram tudo e só o Supremo é que veio derribar, veio consertar, mas já no momento que o prejuízo para a sociedade está consumado, não há como voltar. E nisso nós temos muitas decisões nos últimos anos, em que a tese, essa mesmo de ICMS agora, certo? Em que a tese é favorável ao contribuinte, mas o passado é azar dele. Tanto porque não está previsto na lei, como porque, mesmo sendo uma medida provisória, que tem uma validade curta e que não sendo transformada em lei, ela depois de existir, mas o Supremo diz, agora quanto ao passado, quem pagou, pagou, quem não pagou, que se beneficie da decisão do Supremo. Então isso é um desastre administrativo em relação ao judiciário, porque qual é a confiança que nós vamos ter no judiciário que julga assim? Eu digo na minha decisão de plenário que vocês têm toda a razão, vocês contribuintes, mas tudo aquilo que vocês pagarem devidamente não tem mais a repetição de indébito, aliás, como antigamente tinha. O que eu queria ouvir do doutor Schubert, ou principalmente do professor Fu, que se trata de coisa mais de aula que a gente precisa ouvir, é cisbajúdio. O cisbajúdio é um tipo da coisa que deixou de ser um arbítrio do judiciário para ser uma arbitrariedade descomunal. Nós estamos em casa, o nosso cliente está candidamente vivendo a sua vida e recebe à noite, de madrugada, meia-noite, e todas as suas contas bancárias, hoje parece que tem algum limite já, mas todas as suas contas, quando era cisbacem, estão
penhoradas para pagar um preço de 50 milhões, penhora 50 milhões, até o juiz resolver para pagar 3 mil reais, por exemplo. Mas agora o nome é subajúdice, é muito mais cruel e que não é de nenhuma norma, não é de nenhuma lei, não é de nenhum decreto sequer. É de como é que chama aqui, um ato, acordo de cooperação técnica entre o CNJ, PGFN e o Banco Central, e o Banco Central, em que ele dá direito ao juiz, ele dispara com o dedo pegando todas as minhas contas. Está tudo bem, porque diz que a preferência para penhora é o dinheiro, e a Fazenda sempre está querendo dinheiro, mesmo em caso de execução fiscal, que ela não tem nenhum direito, não terá nenhum direito, ou pelo menos não deveria estar cobrando, até porque a vida é palpável. E a minha conta está sendo bloqueada. Eu já tive cliente ali com situação, pessoa até com Alzheimer, com a conta bloqueada nessa história de impacto e eles, nessa coisa em que eles penhora, e o meu planejamento de sobrevivência como empresa ou como pessoa física. Eu tenho que pagar o meu plano de saúde, o meu não sei o que nada, e a pessoa justa tem que pagar o INSS, o IRS, aquela coisa toda, mas minha conta foi bloqueada. Aquele dinheiro já não era mais meu, embora estivesse na minha conta, porque ele está planejado para os pagamentos do fim do mês. Eu queria ouvir do professor Segundo sobre a consistência jurídica dessa norma, de um ato de cooperação atingir todos os contribuintes, virtualmente todos os contribuintes, numa situação em que não poderia agredir o meu patrimônio se eu tivesse outro patrimônio para me garantir. Ou então, como preferência, um patrimônio que eu posso estar discutindo a causa, que nem sempre é justa, nem sempre é devida, nem sempre é lícita, e eu estar com o meu dinheiro penhorado, com o dinheiro com que eu deveria pagar a minha sobrevivência como pessoa física ou pessoa jurídica. Muito bem, doutor Hernandes. Se entendi o seu questionamento, diz respeito à questão de usar a penhora online de contas bancárias como primeira medida e não como última, não é isso? Assim, o que eu penso a respeito disso, assim, não concordo com o posicionamento que prevaleceu no STJ, mas foi o entendimento que prevaleceu no STJ, né? Que foi assim: quando nós tivemos as primeiras alterações no Código de Processo Civil, as alterações que surgiram no Código de Processo Civil nos anos 90, quando surgiu a tutela antecipada, a ação monitória, depois surgiu a possibilidade de fungibilidade entre tutela antecipada e tutela cautelar, no começo dos anos 2000. Nós tivemos várias reformas no Código de Processo Civil, de 73 ainda, primeiro no processo de conhecimento, depois no processo cautelar, que na época ainda existia o livro 3, tratando autonomamente do processo cautelar. Essas duas ondas reformatórias, no processo de conhecimento e no processo cautelar, que visavam a dar a esses processos mais efetividade, foram acompanhadas de um entendimento de parte da doutrina, minoritária, mas ainda assim uma parte da doutrina, de parte da jurisprudência e do legislador, algumas leis, no caso especificamente medidas provisórias, que na época podiam tratar de matéria processual. Então, lei, doutrina e jurisprudência vieram dizer assim: essas alterações não se aplicam à fazenda pública. Assim que saiu a lei da tutela antecipada, no começo dos anos 90, choveu de artigo dizendo: não, isso não serve para a fazenda pública, não. E a mesma coisa com todas as outras reformas. A ideia era de que, se as reformas eram para dar efetividade ao processo, o processo contra a fazenda não podia ter efetividade, porque quem usava do processo de conhecimento era o cidadão. O poder público não usa do processo de conhecimento, porque ele fabrica os seus próprios títulos executivos. Quando a onda reformadora chegou no processo executivo, no final dos anos 2000, 2005, 2006, quando a gente teve a reforma do processo de execução, a Lei 11.382, 2006, que deu ao processo de execução civil no CPC a cara que ele tem hoje no CPC de 2015 já, aí a Fazenda disse: não, agora eu quero.
Agora essas reformas aí se aplicam, mesmo ela tendo a lei de execução fiscal mais específica regrando a matéria. Então, em relação à penhora online, o que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos a reforma no CTN em 2006, com a lei complementar 118. Na verdade, a lei complementar 118 incluiu no CTN a penhora online, lá no artigo 185A. Só que ele deixava bem claro, doutor Hernandes, esse seu ponto de vista. O artigo 185A do CTN dizia: se o devedor citado, primeiro requisito, não paga, segundo requisito, não indica bens para garantir a dívida, terceiro requisito, e não são encontrados quaisquer bens, quarto requisito, aí o juiz poderia mandar bloquear todos os bens dele por Bacen, pelo sistema eletrônico que fosse. O artigo não é específico, qualquer sistema eletrônico poderia bloquear tudo. Então ficava bem claro lá no 85A do CTN que a penhora online era a última ratio, era o último caso que ia ser feito. Mas logo depois veio a reforma do CPC em 2006, a lei 118 é de 2005, logo depois veio a reforma do CPC de 2006, a 11382, e colocou a penhora online, na época era o artigo 655A do CPC de 73, colocou a penhora online como primeira coisa que o juiz tinha que fazer, para dar a ordem, para dar razão à ordem de preferência que o dinheiro está em primeiro lugar. E isso foi bastante questionado, se aplicava o CTN, se aplicava o CPC nas execuções, nas ações contra o físico, a favor do físico e tal, as ações movidas pelo físico. E o que prevaleceu no STJ é de que se aplica o CPC, que o CTN trataria de outra coisa. O CTN trata de uma cautelar fiscal incidental interna à execução fiscal. Por isso é que é só em último caso, que é para bloquear logo tudo. Seria uma cautelar fiscal incidental nos autos da execução, sincrética nos autos da execução. O CPC trata de outra coisa, que é penhora, e aí pode ser em primeiro lugar. E aí caberia, doutor Hernandes, aceitando essa jurisprudência, que é a que prevalece até hoje, caberia ao executado mostrar por que não seria possível penhorar o dinheiro. A penhora do dinheiro seria a primeira coisa, seria, digamos assim, o padrão, seria a regra, e a exceção seria não penhorar o dinheiro, mas aí sim, nesses casos que foram mencionados, a pessoa demonstraria que a empresa precisa do dinheiro para continuar funcionando, para pagar os empregados, a verba tem natureza alimentar, é o salário do sujeito, não pode bloquear, mas se ele não conseguir fazer, e tem outros bens para garantir, que tem liquidez, que podem ser leiloados com facilidade, ou apresentar um seguro garantia, uma fiança, outra coisa. Mas se nada for feito, o ônus argumentativo passou a ser do devedor. O devedor é que vai ter que convencer o juiz de não penhorar o dinheiro. E aí, isso desloca o problema para cada caso concreto, desloca o problema para também cada sensibilidade de cada juiz. Mas é assim, eu acho que numa execução que é aparelhada por um título feito unilateralmente pelo credor, sem a vontade do devedor e sem a bilateralidade necessária dos outros títulos executivos, do contrato, do cheque, da promissória, todos os outros títulos executivos, nós deveríamos ter mais cautela. Tanto porque o título é fabricado de maneira que permite uma maior chance de ilegalidades, como porque também, se houver uma cobrança excessiva, a devolução não vai seguir as mesmas regras. Se um banco me cobra uma quantia indevida, tanto há um risco menor disso acontecer, porque o contrato eu celebrei porque quis, pelo menos na teoria, e também, se o banco me cobrar mais do que eu deveria pagar, eu disponho contra ele das mesmas armas. Eu posso fazer o bloqueio online das contas do banco também, para receber de volta o que ele me cobrou a mais, se for o caso. E quando é a fazenda pública não existe isso. Então, pessoalmente, eu acho que o entendimento do STJ não deveria ter sido esse. Mas como foi, a solução seria essa, seria demonstrar em cada caso digamos assim, o excesso de fazer a penhora do dinheiro. Naquele caso, em vez de brigar genericamente, não pode penhorar o dinheiro nunca, não, pode. Mas como eu é que tenho que explicar porque neste caso não pode, aí eu tenho que encontrar uma explicação e convencer o juiz de que neste caso não pode. E aí os argumentos seriam esses, né? A verba é alimentar, a empresa precisa daquilo para subsistir, e seria possível garantir de outras formas. Doutor, me permite aproveitar aí da sua presença tão rara. Eu queria Nem tanto, né? Presença expositiva, não é presença como ouvinte, não. Mas eu queria acrescentar um pouco aqui mais. Você sabe, eu acho que todo mundo já conhece a minha posição, de que no direito brasileiro hoje, de muitos anos para cá, prevalece
em relação ao contribuinte, a insegurança jurídica, o desespero do contribuinte, que não tem a quem, não tem mais a Constituição, não tem mais de tanta lei, tem lei demais, não tem a quem recorrer. E quando joga isso para a responsabilidade da gente, quer dizer, todo esse absurdo, agora tu prova que tu tem direito. Eu queria lembrar aqui, só dar um exemplo de um casinho pequeno, de um cidadão em Sobral, cujo salário de sobrevivência, que era mais que um salário mínimo e meio, foi penhorado em Bacenjude. E foi penhorado em Bacenjude, só que ele era uma pessoa com Alzheimer, com o bracinho sacudido para lá e para cá. Veio de Sobral... Era Alzheimer ou era Parkinson? Hein? Era Alzheimer ou era Parkinson? É o que treina. Eu desesperado, o que é que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu disse. É um absurdo, é um desespero, é um não sei o que tem lá, não existe isso no mundo e tal. E isso está hoje com 16 anos, 14 anos, que nem já deve ter morrido, porque o juiz de Sobral, como é normal nesses casos, eles não dão maior atenção por causa da doença, da velhice, ou do desespero, não. Este é que é o problema. Aí eu puxo, que entra nesse assunto aí, eu puxo para outro caso o outro caso que a gente tocou aqui, que é do Bacenjude versus sigilo fiscal. Sigilo fiscal, na legislação e nas aulas, nos congressos que eu tenho assistido, é uma coisa muito bonita. No sigilo fiscal, o juiz, só o juiz pode adentrar, não se pode pedir para abrir, para quebrar o sigilo fiscal e etc. E que não é assim. O exemplo claro que eu tenho, prático e direto, eu fui no gabinete do juiz reclamar que estava havendo uma ação, uma execução fiscal indevida, de valor que não existia, de valor onde a própria Fazenda Nacional tinha cancelado e depois reconstituiu a CDA e ingressou com a execução fiscal nominal, em termos de valor em relação à pessoa. E eu fui um juiz, não tinha como pegar a garantia. Eu falei, juiz, doutor, está acontecendo esse absurdo assim. Ele me ouviu muito bem. É um juiz muito, inclusive, muito pró-Estado, ele é muito rígido em relação contra o contribuinte, mas ele ouviu a coisa, era tão absurda que ele chamou o diretor de secretaria, olha aí, quer dizer, o sigilo fiscal estava com ele já mandou abrir, viu que o cara não devia nada e tal, e cancelou a ação naquele momento na minha frente. Só que eu fiquei apavorado, porque eu já li que nessas confusões aí, que vai para lá, vai para cá, foram abertos milhões e milhões de sigilos fiscais, já são abertos aí, o juiz tem tudo isso. Outra coisa que preocupa é exatamente a diferença entre a norma, entre o devido processo legal e o arbítrio exagerado, a gente pode dar outro nome, mas eu estou chamando arbítrio para não chamar arbitrariedade, do próprio judiciário ter posições em que ele assume que não estão previstas na lei. Na lei de sigilo fiscal está previsto que todo juiz tem o poder, na minha opinião, eu concordo com isso, tem o poder de mandar quebrar o sigilo fiscal dependendo da necessidade processual. E não tem todo esse controle, ele está com o meu controle, o meu sigilo fiscal de qualquer pessoa, dentro do gabinete dele, ele faz o que quer ali. Me parece que isso também não é jurídico. Posso ouvir sobre isso? Sobre o sigilo bancário ou o sigilo fiscal? Me soube mais isso. Hã? Ou o professor Schubert, se ele também está atento. Sobre a história a obrigação minha de provar, que não deve, eu com Parkinson, sei tomo o meu salário, e eu, ao invés de simplesmente até não telefonando, doutor juiz, sua excelência, pessoa do gabinete do juiz, tira isso aí que é um absurdo, são R$2.000 de um doente, não precisava petição de 15 anos, de 10 anos, de 8 anos. Então são essas coisas que nos fazem querer que essas discussões que nós estamos tendo agora bem mais práticas, bem mais objetivas, que está doendo na carne, e a gente deve continuar assim o incêndio. Muito obrigado. Eu acho, doutor Hernandes, que realmente esse caso aí do senhor com Parkinson é um caso dramático, mas inclusive já aconteceu uma vez, eu já advoguei para uma pessoa numa situação parecida com essa. Era uma pessoa que recebia o salário na conta, a conta foi bloqueada pelo juiz, mas
bastou peticionar e explicar ao juiz que era uma conta de salário, juntar os extratos da conta que noticiavam no início do mês o ingresso do salário, estava escrito lá salário, e no restante do mês só débitos, e no final do mês, ou início do mês seguinte, novamente o salário. E só com base nisso o juiz mandou liberar as contas. E o que o juiz explicou na época foi que ele não tinha como saber, né, antes de fazer o bloqueio, se ali era uma conta de salário, se não era, se era aposentadoria, pensão, se tinha natureza alimentar ou não, mas realmente o que ele tentava dar era agilidade no processo de liberação. Mas realmente cria esse desconforto, cria esse problema, que talvez por isso mesmo devesse ser usado só em último caso, né, o bloqueio online, como eu disse, mas não é o entendimento do STJ. Com relação ao sigilo fiscal, ao sigilo bancário, eu acho que, eu não sei se eu entendi, que eu entendi como sendo outra coisa, também é um assunto que o judiciário já se posicionou, né, que seria uma mera transferência do sigilo bancário para o fisco, e o fisco pode realmente ter acesso a esses dados. E o problema que se coloca, que não foi resolvido até hoje pela jurisprudência, é o ônus da prova em relação ao que o fisco encontra, né? Se ele encontrar um depósito na conta do contribuinte, ele pressupõe que aquilo ali é rendimento omitido, e é o contribuinte que tem que provar que não é. Mas aí eu acho que a gente já descambaria para uma outra discussão. Me perdoe a última vez, viu? No caso do sigilo, eu estou falando que ele está disponibilizado no gabinete, no computador da mesma do juiz. Sim. Mas para o juiz não teria problema, não é, doutor Hernandes? Para o juiz sempre poderia ter acesso a esses dados. O problema seria para... Mas o juízo é composto de juiz e outras pessoas que você conhece muito bem como funciona. E a outra coisa, o homem do Parkinson, é que o direito de vocês que tem os juízes que realmente têm esse sentimento ou esse tempo, ou esta sorte da pessoa. Mas é que o judiciário é que não poderia deixar um cidadão desse, nenhum tipo de doença ou emergência, depender daquele atendimento normal do processo. Tinha que ter um tipo de prioridade. E para isso tem todas as leis. E eu ponho, tem um caso aqui que eu ponho. O cliente é velho, o advogado é velho, está todo mundo início a pandemia, e isso a gente põe. E neste caso deveria ser emergência de verdade. Ok? Muito obrigado, doutor, pelas atenções. Alguma pergunta mais? Alguma colocação? Chat, né? Quer responder? Tem uma pergunta aqui feita, o Geraldo Leite Júnior, dizendo se é possível aplicar o tema 668, nulidade da exclusão sem notificação, para parcelamentos que não refis, quer dizer, para outros parcelamentos. E uma outra pergunta do Diego Crescêncio, dizendo que o tema 668 se refere à pessoa jurídica e se é possível aplicar, por analogia, também para a pessoa física. As duas perguntas podem ser respondidas da mesma forma, quer dizer, a tese que o Supremo coloca é uma tese que parte de um pressuposto, que é o do devido processo legal administrativo. Então, assim, é necessário ou não o interessado ser notificado previamente antes que a conclusão seja dada, para que ele possa se manifestar, seja apresentando uma defesa, um recurso ou alguma coisa, antes que aquele assunto seja encerrado na via administrativa. E é óbvio que esse pressuposto se aplica para qualquer processo administrativo. Então, assim, tanto faz ser neste refis, como em qualquer outro, tanto faz ser pessoa jurídica como pessoa física, se essas circunstâncias se apresentarem, se estiver diante da negativa do direito de defesa, da negativa do direito de petição, da negativa do princípio da moralidade, todos esses pontos que foram colocados como de fundamento constitucional para que a tese fosse estabelecida, obviamente que ela deve ser aplicada. O que a ressalva que cabe fazer é porque, como disse antes, o Supremo não tem sido muito, vamos chamar assim, fiel às suas próprias decisões, ele não tem sido muito cumpridor dos seus próprios termos. Então, isso é que coloca em dúvida, e aí vem o que o doutor Hernandes colocou, que é uma situação de absoluta insegurança jurídica, né? O que nos dá mais insegurança, Hernandes, é exatamente a incerteza. Então, diante da incerteza do que é que vem, é que a gente fica assim descoberto. Fizeram até uma brincadeira na época do
do recesso agora de julho, está com pouco tempo, né? Nós estamos em outubro, o recesso de julho, quando o Supremo fechou. Aí um repórter brincou assim: o Supremo entrou de recesso, finalmente teremos segurança jurídica. Um mês de segurança jurídica. Um mês de segurança jurídica. O Supremo estava fechado, porque na época ele estava mudando de opinião toda hora, interferindo, decisões sendo proferidas de forma individual por cada ministro. Então, um mês de paz, um mês de tranquilidade. Então, é essa a nossa dificuldade. Tem um tema que eu tenho repetido toda vez que eu tenho chance de falar sobre matérias tributárias, sobre até a questão do nosso sistema como um todo. Às vezes nós ficamos tão habituados a ver uma coisa que aquilo se banaliza e a gente acha normal, né? Por mais impactante que seja num primeiro momento, por mais impactante que possa parecer para uma outra pessoa que não está acostumada com aquilo, a gente começa achando normal, como eu mesmo achava normal. Mas em um determinado momento que hoje eu não aceito mais um brasileiro que ganha um salário mínimo ser obrigado a pagar uma contribuição de seguridade. E é um pagamento compulsório. Como é que eu, que só ganho um salário mínimo, ainda tenho que pagar alguma coisa para o governo? E de forma compulsória, um tributo. Mas eu não tenho capacidade contributiva alguma. Eu não tenho dinheiro nem para comprar o meu feijão daquele dia. Como é que ainda vou pagar uma contribuição? Há quem diga: não, mas pelos cálculos atuariais, se você não pagar, você não vai ter direito à sua aposentadoria e tudo. Eu digo: olha, das duas, uma. Ou é importante para a sociedade brasileira dar aposentadoria para o empregado que ganha o salário mínimo, isso é importante, tem que ser dada, ou não é importante. E se não é importante, cada um que compre a sua. Mas se for importante para a sociedade brasileira dar aposentadoria para quem ganha o salário mínimo, ela tem que ser dada, e sem cobrar, porque aquele cara não tem dinheiro. A Previdência, ela recebe dinheiro da COFINS, que é do faturamento de todas as pessoas jurídicas, grandes pessoas jurídicas, e não tem cálculo atuarial nenhum aí na história, porque ela está pagando o faturamento dela e a pessoa jurídica não vai se aposentar, não. Agora, aquele empregado que ganha um salário mínimo, ainda descontado o salário dele, um valor a título de contribuição compulsória, eu acho que isso não se justifica por nada. E a gente, todos os brasileiros, todo mundo, acha a coisa mais natural do mundo, normal. Não, ele tem que pagar mesmo, que ele vai se aposentar e tem que pagar. Então, são coisas assim, Hernandes, que tornam assim, o problema assim, mais amplo, mais complexo, e a gente enxerga que o nosso sistema tributário realmente não é dos mais justos, não. Pelo contrário, talvez seja um dos mais injustos, que precisa ser visto com cuidado. E nossa crítica, nossa posição de crítica construtiva, de crítica educada, de crítica, vamos chamar assim, acadêmica, às decisões não só do Supremo, como do Superior Tribunal de Justiça também, que em muitas situações é a última instância, quando se fala do direito infraconstitucional, para que a gente mantenha esse debate aceso e que talvez seja a única maneira de controlar essas decisões. Porque entre eles, fazendo virtual, sem dar satisfação mais para ninguém, não tem mais controle algum. Então, ou a gente abre uma via de discussão para analisar e criticar as decisões que são tomadas, ou realmente nós vamos estar em uma situação muito mais difícil. Alguma sugestão aí de tema, alguma coisa, alguma colocação, alguma dúvida? Seja nisso. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia, Lise. Como vai você? Tudo bem. Espero que esteja tudo bem com todos. Eu queria falar um pouquinho sobre tudo que foi abordado aqui hoje. Tem até uma outra colega que também pediu a palavra no chat. Sobre começar, né, sobre essa responsabilidade que o judiciário acha que tem sobre a arrecadação. Isso fica bem expresso no relatório do CNJ, né? Eles colocam na parte relacionada às execuções fiscais o quanto o judiciário arrecadou, né? Eles usam até essa expressão, e aí isso existe no relatório de 2019 sobre a arrecadação de os resultados de 2019, e aí a gente precisa ver como isso vai ser tratado em 2020, né? Porque possivelmente vão vir fogos de artifício nessa parte do relatório, considerando assim essa forma, até como está posto no jornalismo, né?
o Judiciário economizou para a União, né, sobre o plenário virtual. Como o professor falou, da formação da raça descendente, a identificação, eu acho que isso vai prejudicar muito a formação dos precedentes e, por consequência, a superação desses precedentes, que já é naturalmente muito complicada, considerando, né, a forma como o novo código trouxe, e o judiciário tem encarado a teoria dos precedentes também. Vai ficar difícil de fazer a distinção e de conseguir a superação, que hoje já é muito complicado. E tratando também um pouquinho sobre o que o doutor Hernandes falou, né, sobre a segurança jurídica, né, e é uma das coisas que os contribuintes buscam a aderir a essas transações, né. Tem a parte moral, né, a boa-fé, a confiança, a segurança jurídica, tudo isso é levado em consideração na hora de aderir ao refis, e muitas vezes os contribuintes só pesam não somente os descontos, mas não raro, ainda que eles entendam, que as empresas entendam que o crédito é indevido, é melhor transigir do que aguardar a prestação jurisdicional no curso do tempo, que demora bastante. E eu não vejo, eu vejo que o judiciário acaba, né, sendo imediatista quando decide da forma que tem decidido, porque acaba que não adota uma decisão consequencialista, que eles estão falando. Porque o que é que a gente vê que os empresários fazem? Todo mundo diz que empresário, né, como vocês falaram, que empresário não paga o tributo hoje para empurrar o problema para amanhã, e quando vem o refis, ele paga com condições melhores. E eu vejo que o poder público está atuando da mesma forma. Vamos arrecadar hoje, independente da fundamentação jurídica ou constitucional violada, e amanhã a gente descobre como é que a gente revoga esse entendimento. Então, assim, é contra até uma das próprias funções do CNJ, que é a segurança jurídica, proporcionar um cenário de segurança jurídica no Brasil, até para o próprio desenvolvimento, proporcional do próprio desenvolvimento econômico. Né? Então, assim, são muitos problemas de ordem processual, econômica, constitucional, enfim, e como vocês falaram, tem que ser muito refletido, muito debatido, e é isso. É verdade, Liz, é verdade. Isso do relatório do CNJ eu não sabia. Eu já tinha ouvido o ministro Lewandowski falando isso, para justificar o aumento que o Supremo estava se autoconcedendo há um tempo atrás, ainda na época do governo Temer. Mas que estava no próprio relatório do CNJ eu não sabia, mas é sintomático que esteja, e acho que você tem razão nas suas ponderações. Tá no relatório, eu posso até lhe mandar. Depois a gente ingressou nessa discussão justamente por conta dessa notícia. Existem colegas lá do mestrado que são procuradores da Fazenda Nacional e colocaram essas notícias assim com grandes palmas e muitas festas. Você até quem foi. Exatamente. E aí eu talvez eu tenha até me excedido um pouco, mas é porque assim, é muito gritante. O Pado Marinho pediu a palavra para fazer uma indagação. Pado, você tá aí? A Lise também falou que alguém tinha pedido, que a Lise disse que alguém no chat pediu também, além do Pado. Quem foi, Lise? Eu tô sem óculos aqui, não tô vendo nada no chat. Não, foi ele mesmo. Desculpa, foi então, Pado Marinho. Cadê, Pado? Saiu ou ainda está aí? É uma questão que é sempre colocada, a quem o direito deve atender, ou o direito, se a gente entender, a quem decide como deve ser o direito, deve dirigir suas decisões, né? Então, o Estado é como aquele que é o grande condomínio, o social, é a reunião do interesse de todos, ele deve ser sempre premiado, deve ser sempre atendido, porque ele vai melhor dividir o dinheiro entre todo mundo, ou o indivíduo que deve ser atendido, o indivíduo que deve ter o seu direito respeitado, não obstante o interesse primeiro seja dele como indivíduo. Então, é uma questão até filosófica, uma questão que demanda muito debate, mas que a postura que eu acho que deve prevalecer é aquela, afinal de contas, o que é um Estado democrático de direito? Se nós admitirmos que o Estado, de vez em quando,
viola esse direito a pretexto de melhor atender o social, não vamos perder mais tempo com esse Estado democrático de direito, não. Vamos deixar só aquele que bem decide, aquele iluminado, que sabe bem o que é o interesse social, ele que resolve tudo. Ele que vai realmente tomar todas as medidas necessárias para que a sociedade tenha o melhor, e aí nós vamos ter a melhor sociedade. Mas essa história de Estado democrático vai atrapalhar. O negócio de Estado respeitar a lei, de ter uma lei que tem que ser vista e aplicada como limite da atividade estatal, isso é uma coisa assim ultrapassada, antiga, que só serve mesmo para atrasar a vida de quem quer fazer o bem a todos. Então é assim que eu acho que a visão talvez pudesse ser encarada por aí. Bom, mas quem mais pergunta algo? Senhores, bom dia. Pegando o gancho no que a colega Leslie falou aí, é interessante a gente observar o que está acontecendo em termos de jurisprudência dos tribunais superiores. Eu destaco basicamente dois, digamos assim, pontos nodais que me causam certa preocupação, não só enquanto advogado, mas enquanto contribuinte. Foi colocado aí, pela colega que falou anteriormente, que há meio que disseminado uma conduta por parte dos agentes do fisco em exigir o recolhimento de tributos, inclusive em situações que, a uma primeira análise, se apresentam como ilegais e ou inconstitucionais, né? Mesmo sabendo que, posteriormente, o judiciário, ao se debruçar sobre o tema, provavelmente irá declarar aquela incidência ilegal ou inconstitucional. Quer dizer, é mais ou menos uma conduta, digamos assim, se fosse em termos processuais, diríamos uma certa má-fé processual, né? Só que aí a questão de direito material é anterior, é na Constituição do crédito tributário. E, por outro lado, como até o doutor professor Schubert falou por ocasião da sua explanação, também há uma inclinação da jurisprudência no sentido de tornar crime, ou querer intitular como crime, uma conduta que seja comezinha do contribuinte. Então, assim, é o pior dos cenários. É você prestigiar, digamos assim, os malfeitos do fisco, quer seja pela letargia que há do processo judicial em se apurar a ilegalidade e imparcialidade, quer seja pelo fato também que quem atua na área sabe e, diversamente do que os advogados do fisco preconizam, a quantidade imensa de contribuintes que recolhem as ações indevidas não vão atrás da repetição do débito ou da compensação. Então, o fisco, em regra, ele sempre sai ganhando no momento em que ele coloca no sistema tributário um tributo que ele é ilegal e é inconstitucional, porque todos, naquele primeiro momento, irão recolher e só uma parcela daqueles contribuintes que recolhem é que vão atrás de se ressarcirem e se compensarem. Isso sem falar que muitas vezes ocorre o ressarcimento e a compensação pelo valor histórico, não pelo valor devidamente corrigido. O não corrigido, como são corrigidos os débitos fiscais. Então, assim, é um cenário que me preocupa não só como operador do direito, mas como contribuinte, porque é você prestigiar, digamos assim, o excesso do fisco e punir com uma severidade extrema uma conduta do contribuinte que, num primeiro momento, não há como você caracterizar como crime, porque a gente sabe que a complexidade da legislação, se considerados no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, é praticamente impossível que um contribuinte haja, quer seja enquanto pessoa física, quer seja enquanto pessoa jurídica, que ele consiga agir de modo a passar ileso por uma fiscalização feita à distância ou por uma fiscalização presencial. E assim, o fisco, não de agora, ele já utiliza a questão da inteligência artificial para fazer triagem de grupos de contribuintes que eles imaginam que potencialmente podem estar infringindo a legislação tributária. Então, assim, é uma luta inglória. Enquanto eu posso, inconscientemente ou involuntariamente, ser enquadrado como um criminoso, né, às vezes por uma falta de um recolhimento de um tributo, ser enquadrado como criminoso, o fisco pode, do outro lado, agir com todos os excessos na medida em que os procuradores, quer sejam
federais, estaduais ou municipais, sabem que vai demandar um tempo para que aquela conduta, mesmo vinculada, seja declarada ilegal e inconstitucional, enquanto o contribuinte está coado. E detalhe, né, a gente sabe que quem paga essa conta é o contribuinte, do menor ao maior. Então, assim, é como se fosse o estado de terror que se cria. E sem falar, como, digamos assim, a cereja do bolo, essa instabilidade da jurisprudência. Que hora vai para a direita, hora vai para a esquerda, e hora se comporta como aquela história dos votos banana boat. Está todo tempo na direção, de repente está dobra à direita de uma forma brusca e fica todo mundo meio que a ver navios. Era só essa a observação que eu tinha a fazer. Bom, tem uma pergunta aqui feita por José Eloy da Costa Neto, perguntando qual seria o efeito prático da decisão do tema 668. E eu posso dizer, Eloy, e a todos nós também, já para apenas colocar uma consideração sobre isso, assim, depois de 20 anos, o efeito prático específico em cima daquele parcelamento originário do refis talvez não seja tanto, porque muitas situações já se consolidaram com o tempo. Você né? já pagou. O contribuinte já pagou, algumas empresas já quebraram também com o tempo, uma vez que não conseguiram mais se equilibrar depois da exclusão do refis. Surgiu uma porção de coisas aí. Entraram no segundo refis, terceiro. Exato, no terceiro, quarto refis, já recolocaram o saldo devedor aí, muita coisa aconteceu. Mas o maior efeito prático dessa decisão é a diretriz que ela estabelece, é o reconhecimento do direito do contribuinte a esse devido processo legal. E talvez, quem sabe, a aplicação a alguma situação de fato que ela se encaixe. Se alguma desses parcelamentos, seja o primeiro, seja algum outro posterior, o contribuinte foi indevidamente excluído, sem o direito de defesa, tinha realmente razões para se defender, poderia até demonstrar que não deveria nem ter sido excluído, é óbvio que ele pode usar essa decisão para fundamentar a nulidade dessa exclusão, o retorno àquele parcelamento da forma que estava, com os benefícios que a lei concedia então, e se isso for vantajoso para ele, e se houver tempo para isso, e se tiver alguma aplicação naquele caso concreto. Essa decisão, o efeito prático dela deve ser este, não é? De consolidar esse posicionamento no sentido de garantir ao contribuinte o devido processo legal antes das exclusões que possa ter sofrido. Mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Acho que hoje nós conversamos muito aqui sobre esse inconformismo, essa maneira assim de nos submetermos às decisões da forma que estão sendo proferidas pelos nossos tribunais superiores, essa questão desses julgamentos virtuais e, como o professor Segundo disse, não confundir com julgamentos que se chamam hoje de telepresenciais, quer dizer, aqueles julgamentos em que a sessão ocorre, só que ocorre como está acontecendo essa nossa reunião agora, cada um na sua mesa, em casa, no escritório, mas todos juntos nesse momento da reunião virtual. Mas os julgamentos chamados virtuais são aqueles secretos, absurdamente secretos. Inclusive, essa história de dizer que o advogado grava a sustentação oral e depois posta lá a sustentação oral gravada, isso aí é uma brincadeira. É uma brincadeira, não tem o menor cabimento achar que isso cumpre com o ritual processualístico, aquilo que eu chamei de farsa, né, de teatro. Aqui, vamos fazer de conta. Eu digo assim, mas por que eu estou fazendo isso? Não, porque a lei diz que o advogado tem direito à sustentação oral. Tá bom, então, fazer de conta que isso está acontecendo e não vou enfrentar o problema de forma a dizer não vou cumprir o ritual porque não dá tempo e tal. Não, finjo que estou cumprindo, porque se não for assim também no julgo, aí o problema está criado. E, mais importante, no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, nós vamos reclamar para quem, né? Não tem nem para quem reclamar essa ideia, a não ser esse nosso debate acadêmico aqui de ficar mais com uma crítica, um desabafo, uma inconformação, para ver se os ministros ouvem de alguma maneira o eco, né? Espero que não seja só aqui, só dessa nossa reunião, que isso seja repetido em todas as situações em que as pessoas se reúnam para discutir sobre direito. Acho que é importante esse ponto.
Doutor Schug. Sim, diga, Bruno. Bom dia a todos. Eu, até endossando, professor Hugo Segundo, tudo bom? Até endossando um pouco sua fala, foi interessante essa notícia que saiu no Valor Econômico essa semana, que trouxe que mais ou menos de 37 questões tributárias julgadas pelo Supremo nesse ano, 31 foram desfavoráveis ao contribuinte, né? Isso me lembrou muito o artigo, e até queria parabenizar, um dos melhores artigos que eu já li, né, foi o artigo do professor Hugo Segundo na revista do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que fala sobre incongruência, falta de coerência, falta de integridade da jurisprudência tributária e principalmente sob o ponto de vista das contradições e seus fundamentos jurídicos, né? Eu acho que isso é o tema mais relevante que a gente vive hoje em matéria tributária, extremamente preocupante. O exemplo que o professor Hugo Segundo trouxe no artigo foi muito feliz, né? O principal dos exemplos, ele trouxe vários, mas o principal, aquele do Mercosul, realmente foi muito feliz. Me lembrou muito a contradição também que fica patente, por exemplo, quando a gente pega a questão que foi julgada do INCRA e SEBRAE, e a gente faz essa comparação, por exemplo, com a decisão da exclusão do semestre à base do cálculo do PIS/COFINS importação, né, que os chegaram a falar que o rol de 149, inciso 3A, é taxativo, né, e abandonaram completamente esse parâmetro em uma evidente contradição de fundamentos, né, por mais que o dispositivo seja diferente, mas os fundamentos estão contraditórios. E como o professor Hugo Segundo bem explica no artigo, fundamentos contraditórios levam a decisão não fundamentada, não devidamente fundamentada. Então, esse é um problema sério que a gente vive hoje na jurisprudência, e eu acho que mostra um pouco essa situação de insegurança jurídica que o Hernandes falou antes e que a gente vem vivendo dentro do STF, né? Melhor que ele tivesse fechado um mês mesmo para a gente ter um período de segurança jurídica, né? Porque é imprevisível e é muito consequencialista do ponto de vista do fisco, né? Sempre para beneficiar a arrecadação a qualquer custo. Parece que a gente vive até um estado de emergência no âmbito do judiciário. O judiciário ele quer resolver o problema financeiro do país julgando a favor da fazenda pública. Essa é a impressão que dá. Mas é mais por um título de provocação e parabenização do artigo. Eu indico o artigo à leitura de todos, que realmente é um artigo muito gostoso de ler. Obrigado. É uma questão interessante também notar que a Fazenda Nacional, não sei se nessa reportagem do Valor, uma outra reportagem, o procurador da Fazenda Nacional se manifestou de uma forma muito assim, sei lá, eu diria até, eu tomaria isso como ironia, mas ele falou sério, achando que era realmente correto, diz assim, olhe, isso mostra, esses 30 e tantos julgados a favor da Fazenda, em comparação com os 5 ou 6 que o contribuinte ganhou, isso mostra como o fisco do Brasil é honesto, é correto, aplica a Constituição direitinho, porque o Supremo deu razão a ele em todas essas vezes. O contribuinte é que briga sem motivo, é que briga sem razão, é que cria conflitos desnecessários. Deveria atender o que o fisco quer e pagar sem reclamar. E ele disse isso sério, disse isso achando bom, né? Não foi assim com nenhuma ironia, assim não, como eu prefiro ver com esse tom irônico. Mas assim, é realmente uma situação que merece a nossa atenção. Se não tivesse havido nesses 30 e tantos julgados que foram a favor do fisco desrespeito à jurisprudência do próprio Supremo, podia até ser que ele tivesse razão. Mas então, nesse caso, se o Supremo julgou a favor do fisco desrespeitando a própria jurisprudência, é porque o fisco cumpre a lei e o próprio Supremo não sabia cumprir a Constituição e o próprio Supremo não sabia como é que cumpria a Constituição antes. Só aprendeu agora. Aprendeu agora, só exatamente. Aprendeu agora. E é importante perceber também que quem resiste, e na maioria das vezes até o fim, até porque não tem muito a perder, é a Fazenda. O contribuinte, tão logo percebe que a tese é de alto risco, ele vai tentar outra solução, ele passa a pagar aquilo ali ou até muda de atividade.
Mas a Fazenda não, a Fazenda é que resiste até o fim, usando todos os recursos possíveis, e fora aqueles que ela cria e imagina, para tentar fazer valer um posicionamento que a beneficie, né? Isso também precisa ser levado em conta. O contribuinte não é dado a tantas aventuras, com raras exceções, aqueles que são aventureiros porque são mesmo, mas de uma maneira geral, o contribuinte não é dado a tantas aventuras. A Fazenda sim, é que leva adiante tudo que ela pode, com a esperança de um dia vencer, e tem conseguido, viu? Essa esperança da Fazenda tem se revelado profícua, ela tem conseguido bastante coisa nesse exercício aí de renitência na defesa das suas teses. Bom, o que mais? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Que a gente vá adiante com a nossa reunião. Caso não, podemos... Nós temos uma repetição que fazemos em todas as reuniões. É convite a vocês todos a sugerir temas para as nossas discussões. Tá? Então, assim, temas que vão ser por nós analisados com toda atenção, para que seja submetida à diretoria do Instituto e a gente definir qual abordagem será dada na reunião do mês seguinte. Nós teremos uma reunião ainda em novembro, a nossa última reunião do ano. A reunião de dezembro normalmente não trata de debate, não é uma reunião de trabalho, é uma reunião que normalmente nós fazemos aqui de confraternização física aqui nas instalações do Instituto. Este ano nós não vamos avaliar isso por conta dessa história da não aglomeração. Vamos ver como vai ficar daqui para dezembro. As coisas mudam muito rápido, né? Tem hora que está tudo caminhando para liberar, depois começa a ter mais cautela, vai fechar mais um pouco. Então vamos ainda avaliar isso, mas a de novembro repetiremos como estamos fazendo hoje. E pedimos a vocês todos, por favor, a colaboração com o Instituto, no sentido de enviar sugestão para que a gente tenha temas para debater. E não havendo mais... Aqui tem uma manifestação do professor Matheus Viana, em que ele diz assim: é muito bom ver um debate inteligente e crítico sobre o judiciário. Este, ao invés de garantir a estabilidade das relações jurídicas, com suas decisões nos deixa inseguros sobre o direito positivo. A lei, o que está posto, é submetida às interpretações que podemos chamar do direito arbitrário. E professor Matheus, é uma opinião importante que venha do professor Matheus, até porque ele tem uma formação como defensor dos interesses da Fazenda, e se posicionando dessa maneira, ele mostra que o seu lado acadêmico pesa mais, e ele consegue enxergar isso que nós estamos debatendo aqui. E a questão se torna até mais preocupante, como o professor Segundo colocou há pouco, que não só o direito positivo, mas a própria orientação jurisprudencial do mesmo tribunal tem sido a todo momento atropelada, né? Então isso leva a um grau máximo de insegurança. A gente fica a depender do capricho do relator de momento, não é nem da Câmara ou do plenário, da turma ou do plenário, é do próprio relator, depender do capricho dele, até porque dependendo de como a coisa seja colocada no virtual, vai prevalecer o entendimento dele, seja com qual fundamento for. Então aqui, encerramos então a nossa reunião de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, né? Certo de que a de novembro será melhor ainda do que esta, com a colaboração e a participação de todos, tá? E vamos aguardar para que venham mais sugestões de tema e a gente possa, em novembro, escolher algo que seja do interesse de todos. Muito bem. Muito bom dia e, mais uma vez, obrigado pela participação. Bom dia.